Boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui para mediar essa primeira mesa desse encontro. Os dois convidados são professores ilustres da universidade, escritores com, enfim, livros publicados, e colaboradores frequentes da imprensa cultural, o que é mais importante ainda aqui no nosso caso, pelo nosso tema, né? O professor José de Souza Martins é atualmente colunista do jornal O Estado de São Paulo, e ele é professor emérito de Sociologia da USP e autor de 37 livros. Eu vou citar aqui 4, dois que acabaram praticamente de sair: a Sociologia da Fotografia e da Imagem, que saiu pela editora Contexto, a Aparição do Demônio na Fábrica, que saiu pela editora 34, A Sociabilidade do Homem Simples, é uma reedição ampliada de um livro antigo, enfim, também da Contexto, e um livro de fotografias da coleção Artistas da USP, com 3 ensaios fotográficos sobre as ruínas da indústria em São Paulo. O Nicolau Sevchenko, ele é colunista, ele está licenciado da revista Carta Capital, e é também um colaborador eventual do jornal Folha de São Paulo. É professor titular de História da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Londres, e tem 10 livros publicados, entre eles O Orfeu Estático da Metrópole e Literatura como Missão. Então, eu queria chamar os nossos dois convidados, o professor José de Souza Martins e o Nicolau Sevchenko, por favor. Para começar, nós vamos dar a palavra aos nossos dois debatedores e convidados da noite. Esse tema da imprensa cultural e da relação da imprensa cultural com especialistas vindos de outras áreas, né? Nós temos aqui um historiador, o Nicolau, e o professor Martins, que é sociólogo. É um tema muito importante, porque nas 2 últimas décadas, sobretudo, né, com, digamos, o amadurecimento do jornalismo cultural no Brasil, a presença desses profissionais que não estudaram jornalismo, não estudaram comunicação, não foram repórteres, né, vieram de outras áreas, né, e grandes especialistas de outras áreas, essa presença dessas pessoas foi fundamental para o salto de qualidade que o jornalismo cultural deu no país. E a presença delas ainda hoje é fundamental nos principais cadernos e revistas culturais né, que circulam nacionalmente. Não existe mais essa fronteira, num passado remoto havia, se uma discussão se a universidade deveria participar da imprensa cultural, se pertencia aos jornalistas. Isso é uma coisa completamente ultrapassada, e hoje há uma riquíssima convivência, e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Os dois relatarão suas experiências. Eu queria passar a palavra para o professor José de Souza Martins, por favor, para começar a fazer uma exposição inicial. Bom, eu vou fazer uma tentativa, né, de falar sobre o tema. Eu vou falar para vocês de uma experiência muito particular, que é a minha experiência de escrever para jornais. Eu tenho escrito regularmente para o jornal Estado de São Paulo, já escrevi para a Folha alguns anos atrás, e no período de um ano e pouco, eu escrevi também semanalmente para o jornal O São Paulo, que é um jornal da Arquidiocese de São Paulo, que é uma coisa estranha abrir um espaço para um sociólogo comentar assuntos relativos às questões de direitos humanos. Nesse período, eu escrevi 3 artigos, ou abordei o mesmo tema em vários artigos, mas vou falar sobre o tema, que indicam a importância de que quem escreve para jornal esteja atento a certos aspectos da realidade que normalmente não entrariam no elenco das considerações relativas ao que se chama de jornalismo cultural. Nós somos um país preconceituoso, nós achamos que cultura só é a cultura erudita, nós ainda carregamos nas costas o preconceito contra as populações simples, né, que são cultas também, a seu modo. A erudição de um morador do sertão do Maranhão é
é absolutamente notável, né? É o único lugar do Brasil em que eu ouvi as pessoas falando corretamente, no sertão, pessoas analfabetas, o mesmo português que o Padre Vieira escrevia, né? E eles se orgulham disso, né? O vocabulário é muito rico, é vocabulário de dicionário, etc. Então, cultura em cultura são coisas que precisam ser relativizadas, especialmente por quem escreve em jornal, né? Eu acho que jornal tem um alcance que nenhum outro meio de comunicação tem, nem a televisão é muito ligeira, muito passageira, nem o rádio, é o jornal, né? Eu talvez esteja sendo unilateral aqui, porque na adolescência eu chegava a colecionar recortes de jornal, das páginas culturais dos jornais. Eu fui leitor do Estadão, do Tempo, do qual ninguém mais ouve falar, da Gazeta, que foi um grande jornal, e era tanto recorte que um dia eu levei uma mala imensa para a casa da minha tia, porque não tinha mais espaço na minha casa, e pedi para ela, que me olhou em estado de desespero, que guardasse aquela mala para mim. E lá ficou a mala, ficou para sempre lá. Eu não tinha nem coragem de buscar aquilo de volta. As 3 matérias a que eu me refiro são um artigo sobre uma moradora de rua, lá no Rio Pequeno. Um segundo artigo que saiu há 2 ou 3 semanas sobre um manobrista de restaurante em Pinheiros que fez um verdadeiro horto botânico naquele quadradinho que fica em volta da árvore na calçada. E o terceiro artigo é sobre a língua brasileira, que é uma língua que as pessoas não sabem que falam. A língua portuguesa é uma língua estrangeira, é bom ter isso presente. Nós já tivemos no Brasil uma língua brasileira, que era a língua geral, a língua Anhangaçu, que foi proibida no século XVIII, e dessa língua brasileira ficou o dialeto caipira, que, longe de ser uma fala errada, como as pessoas dizem, é uma fala corretíssima, porque é português com sotaque Anhangaçu. A maioria das pessoas numa cidade como São Paulo, toda a área do famoso ecúmeno paulista, que abrangia parte de Minas, parte do Rio de Janeiro, o sul, até Lages, em Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás, falam ainda, em parte, a língua Anhangaçu. A gente não pode ir de Carapicuíba ao Ibirapuera, a Moca, Itaquera, ao Ipiranga, sem falar em Anhangaçu, né, que são palavras em Anhangaçu, justamente. Começo pela moradora de rua. Durante semanas eu observei essa mulher que, numa calçada na frente de um estabelecimento comercial desativado, que estava com as portas fechadas, ela começou a montar uma casa imaginária. Foi juntando trastes, coisas que ela achava na rua, e desenhando na calçada uma casa de 2 cômodos com porta saindo para o meio-fio da calçada. E eu fiquei observando isso, ela saía de um cômodo e entrava no outro pela porta. Quer dizer, tinha um cômodo que era a cozinha e tinha um outro cômodo que era um quarto-sala. Pelos gestos dela, era possível observar isso com facilidade. E ela saía de um cômodo, entrava no outro cômodo, arrumava as coisas. Era uma dona de casa completamente ocupada nos afazeres de uma casa que não existia. Eu chamei o artigo de A Casa Imaginária de Dona Fulana, que era uma anônima, não sei o nome dela. E ela brigava com as pessoas que vinham pela calçada e queriam passar por cima da casa dela, né? Tentavam pular as coisas que demarcavam os cômodos, e ela ficava furiosa, porque era a casa dela, né? Esse artigo, para mim, foi muito gratificante, porque teve muita reação, muito comentário, porque me deu a oportunidade de fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que é trabalhar com o imaginário das pessoas que estão desprovidas da infraestrutura apropriada para ser aquilo que a gente chama de pessoa normal. Não existe ninguém normal, é bom ter isso presente, né? Mas ela não podia ser, porque ela era uma pessoa pobre de tudo. No entanto, ela fingia ser, né? As pessoas ditas normais também fingem ser todo o tempo. Eu acho que estar atento, quem escreve para jornal, estar atento a essa miudeza, digamos, da vida cotidiana de uma cidade como esta,
é um ganho, quer dizer, é uma tentativa de reconhecer a competência interpretativa das pessoas e a competência filosófica das pessoas. Eu ouvi de duas meninas em Paranapiacaba, que é uma vila ferroviária no alto da serra. Hoje ela está praticamente desativada, está em ruínas, os moradores que estão lá não têm mais nada a ver com a estrada de ferro. E é uma vila que foi concebida segundo o modelo do Panóptico, do Jeremy Bentham, que é uma prisão sem muros, né? Os operários que moravam lá eram seus próprios capatazes, eles tinham medo, o medo era o capataz. E as duas meninas me viram tirando fotografia junto com os alunos, que eu sempre levava para lá para dar uma aula, e começaram a rodear, etc. De repente, uma delas me disse, sabe, moço, aqui na vila não tem gente rica, só gente normal. Aí me diz, o pai da minha amiga, que é a outra que estava com ela, é rico, mas a minha amiga é normal. Né? Então, esse normal é um ser interessante, que vale a pena lidar com ele. Né? Transformá-lo em sujeito de conhecimento, transformá-lo em referência, porque ele é, em grande parte, essa imensa humanidade desamparada, que vive, desamparada de vários modos, que vive nas grandes cidades brasileiras. No caso do seu Valdeci, que é esse o manobrista de um restaurante ali de Pinheiros, ele veio da roça, há 16 anos, e se tornou manobrista ali do restaurante. Vocês sabem disso, as árvores têm aquele quadradinho que é menos de 1 metro quadrado. Né? E ele não suportou aquilo. Para quem vem da roça, o vazio da terra é insuportável. E ele começou a plantar coisas ali. Ele plantou tudo que podia, é inacreditável. Aquilo é um jardim botânico, né? É uma farmácia. Plantou boldo, né? Para atender os pinguços e os famintos, né? Os que se enchem demais, comem demais. Plantou hortelã, plantou poejo, plantou tudo isso que tem. Numa época havia isso, havia uma farmácia vegetal na Casa do Bandeirante, que é uma casa do século XVIII. O Paulo Florensano, que era um historiador, diretor da casa, resolveu fazer uma farmácia caipira, a farmácia do Bandeirante antigo. E o seu Valdeci fez a farmacinha dele ali. E para não dizerem que a farmácia dele não é completa, ele plantou uma azaleia, então tem flor também, é a farmácia dele. É a única farmácia que tem flor no Brasil. E plantou guiné para afastar o mal-olhado, ou seja, ele atende no campo psicológico e biológico, tá certo? Quer dizer, as pessoas podem passar por lá e pegar, ele não vende isso está na rua, tá certo? Nós nunca nos damos conta de que uma cidade como essa tem um bocado de gente que se interessa pela cidade e se interessa pelos outros. Esse é um caso de uma pessoa que se interessa pelos outros. Na ilha da Avenida Escola Politécnica, no fundo da cidade universitária, há um verdadeiro bosque que foi plantado por um morador do bairro, que também veio da roça e não suportava aquele imenso pedaço de terra sem nenhuma plantação. Há um saber por trás disso, que não quer se extraviar. Né? Há uma sabedoria, há muito conhecimento por trás disso. E, finalmente, a questão da língua. Né? Nós falamos ainda um português fortemente influenciado pelo Inhangatu e não sabemos disso. E isso é fundamental para quem dialoga, eu acho que é fundamental para o professor na sala de aula. Se os professores reconhecessem que nós somos um povo bilíngue, a nossa educação melhoraria substancialmente. Né? E se os jornais reconhecessem que nós somos, os jornais, a televisão, etc., que nós somos bilíngues, poderiam melhorar significativamente o teor da sua comunicação. Eu uma vez fiz uma palestra e depois transformei em artigo essa palestra que saiu na Folha, depois saiu um outro no Estadão. O mais recente no Estadão é bem recente, que é a guerra das vogais contra as consoantes. Né? O português de Portugal é muito diferente do português que nós falamos aqui no Brasil. Todos que já passaram por lá sabem disso. A gente diz uma coisa, eles entendem outra coisa, e vice-versa. Né? E o português de Portugal evolui a favor das consoantes. Às vezes a gente quase não entende o que eles estão falando. No Brasil, a evolução é contrária. O governo pode baixar decretos sobre gramática, sobre regras, etc. Isso não afeta
o fato de que aqui a língua evolui no sentido das vogais. E tem um motivo. Os índios da costa, no século XVI, século XVII, segundo um cronista daquela época, Pero de Magalhães Gândavo, tinham muita dificuldade para falar o português, especialmente o L, o R e o F. Na verdade, tinham mais dificuldades. Eles tinham muita dificuldade para falar as consoantes dobradas, em colher, mulher, etc. Tinham muita dificuldade para falar os infinitivos, né? Falar, dizer, etc. Até o século XVIII existia uma língua brasileira reconhecida, a língua portuguesa só era falada, de fato, nas câmaras e nos tribunais. Eu achei um processo em São Paulo em que uma testemunha, um réu é inquirido em Anhangaතු e foi necessário um intérprete para traduzir o que ele estava dizendo e traduzir para ele o português do juiz. No século XVIII, Dom João V proíbe a língua Anhangaතු no Brasil, a língua geral, e as pessoas que passaram a ter que se comunicar em português passaram a fazê-lo com sotaque em Anhangaතු. E aí nasce o dialeto caipira. Mulher virou mulher, colher, cuié. Os olhos, os olhos, né? Dizer, falar, comer, correr. Isso nós falamos. Eu duvido que alguém aqui diga: quero falar com você sobre como rir numa conferência na Universidade de São Paulo. Eu quero falar com você sobre como rir. Isso é sotaque em Anhangaතු, tá certo? Então, nós falamos em Anhangaතු e não sabemos, tá certo? Sem contar a toponímia, que é toda em Anhangaතු, ou quase toda em Anhangaතු, como esses nomes: Ibirapuera, Itaquera, Ipiranga, etc. Isso tudo é em Anhangaතු. E a grande herança é o fato de que o respeito pelas vogais transformou a nossa língua numa língua suave, uma língua doce, uma língua lenta em relação à língua portuguesa de Portugal. Quando a gente escreve, quando conversa, quando entrevista, deve ter em conta esse fato, né, essa diferença. É muito ruim pensar que se pode fazer jornalismo cultural como uma espécie de intervenção linguística na cultura brasileira, achando que o outro é sempre um ignorante. Eu mesmo já fui entrevistado inúmeras vezes por jornalistas culturais que me tratavam, e devem fazer isso com outras pessoas, como se eu fosse um ignorante. Quer dizer, eu é que não sei falar, né? Eu é que não sei pensar. Sempre tratado como uma pessoa menor. Isso não é bom, porque, na verdade, o outro é capaz, sim, de ter pelo modo de falar ou pelo modo de pensar, ter uma outra visão, uma visão mais rica do que aquela que a língua erudita pode ter e sugerir ou pressupor, né? Então, eu acho que um jornalismo cultural que dialogue com a competência cultural da população em geral é um jornalismo que tem mais condições de cumprir a sua missão educativa. Eu considero o jornalismo uma sala de aula, é uma extensão da escola. E eu penso isso porque quando eu tossi em português, tá? Quando eu era menino e adolescente, que eu lia jornal, e lia jornal só em fim de semana, o jornal, para mim, era uma extensão da escola, e o jornal me dizia, e eu lia os suplementos literários, eu fui um leitor do suplemento literário do Estadão, que foi o grande jornal, o caderno cultural de jornal no Brasil. Eu aprendia o que eu não aprendia na aula. A aula era muito formal, a aula não levava em conta certas coisas, né, que, no modo de falar das crianças do subúrbio de onde eu vinha, não levava em conta a sabedoria popular, não levava em conta o conhecimento popular. O jornal levava em conta, o jornal dialogava, mesmo que fosse, às vezes, para fazer uma certa ironia. Então, eu sou um devedor ao jornal como escola, né? E, em grande parte, foi por isso que eu acabei me decidindo por aceitar convites para me dedicar a escrever artigos na imprensa, artigos na área da cultura,
como uma espécie de desdobramento da minha atividade, primeiro na sala de aula e agora que eu me aposentei na universidade, como substituto da sala de aula. A responsabilidade do jornalista cultural, nesse sentido, é muito grande. Eu diria, sem querer dar palpite na vida alheia, que um jornalista cultural precisa, primeiro, ser um bom leitor. Se ele não for um bom leitor, ele não tem condições de ser nada. Mas, em segundo lugar, acho que ajuda muito conhecer, num país marcado por tantas temporalidades históricas e tantas diferenças, conhecer bem história e conhecer bem antropologia, mais do que sociologia. Eu acho que, a partir daí, a gente aprende a respeitar essa diversidade cultural e a dialogar com ela. Porque é necessário, sim, fazer uma ponte que nos livre dessa espécie de maldição cultural que é o vanguardismo. A gente abre, muitas vezes, os suplementos literários, suplementos culturais dos jornais e dá a impressão que nós somos um país, não de primeiro mundo, mas de primeiríssimo mundo, que a gente só tem virtudes de vanguarda, né? Não é verdade. Nós somos um país que tem a vanguarda e somos muito criativos aí, mas temos também um setor da sociedade que está mergulhado ainda no século XVII, né? Nós temos ainda escravidão no Brasil. Durante 12 anos eu trabalhei na ONU, na comissão que tratava dessa questão da escravidão no mundo. A verdade é que não é só no Brasil, mas no Brasil nós temos escravidão. Há um grupo organizado no Ministério do Trabalho para reprimir o tráfico de pessoas, e se compra e se vende pessoas. Pessoas são colocadas no tronco, ainda existe o tronco no Brasil, tá certo? E não é só para negro, é para branco também. A grande vantagem, entre aspas, é que a escravidão foi democratizada, agora é para todo mundo. Eu já achei descendentes de alemães escravizados no Paraná e no Acre, tá certo? Então, temos que levar em conta que este país é um país marcado por uma grande diversidade histórica e a gente não pode fazer de conta que nós não somos marcados por essa diversidade. Eu penso que o jornalismo cultural devia estar atento, acho que é uma boa oportunidade para as novas gerações, principalmente, que querem se dedicar a esse tema, estarem atentos a isso. Eu acho que nós temos que redescobrir o Brasil. Nós conhecemos mal o Brasil, né? Sobretudo a partir da ditadura militar, em que houve a gestação de uma espécie de história oficial, que chegou à escola média, à escola primária, nós ficamos bobos, ignorantes, né, em relação à história brasileira. Nós temos que voltar a conhecer a história brasileira, que é muito bonita, é muito diversificada e muito desafiadora. Esses desafios o jornalista pode aceitar. Por um motivo até é importante que aceite, porque o jornalista é quem pode fazer a ponte entre os dois lados desse imenso abismo que nos separa, os cultos e os supostamente incultos, que não são incultos. Incultos são os dos dois lados e cultos são os dos dois lados por razões diferentes. Então, o jornalismo cultural pode fazer essa ponte. É privilegiado fazer essa ponte no dia a dia dos jornais. Às vezes, um texto curtíssimo, né, ajuda muito a compreender essa diversidade que somos. Se nós compreendermos a nossa diversidade e a aceitarmos, e tentarmos superá-la no que ela tem de, digamos, se pode até dizer, antissocial e anti-histórico, nós estaremos dando uma contribuição significativa para passar do discurso sobre a democracia à democracia efetivamente. Obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora, então, para o professor Nicolau Sevchenko. Por favor. Eu queria agradecer muito o Instituto Cultural Itaú, ao Cassiano, que está organizando o evento. Achei brilhantemente bem articulado, com presenças notáveis, em meio às quais me sinto super orgulhoso. E, naturalmente, em particular, aqui a presença do José Castelo e do professor José de Souza Martins, duas pessoas para as quais tenho a maior admiração e a mais alta estima. Mais ou menos no tom da fala do professor José de Souza Martins, eu acho que o espírito desse encontro é tomar duas pessoas que não são propriamente da área jornalística e se perguntar o que é que estão fazendo aqui, se acham que tem alguma razão para estarem aqui, se por acaso tem algo de diferente que possam oferecer e que se aproveite. No caso do professor Martins, vocês já viram em abundância, ele faz toda a diferença do mundo. É graças a gente como ele que
é possível injetar um sangue novo, mas, sobretudo, um sangue de uma força ética, de uma força autonomista, que, de outro modo, tem dificuldade de correr, enfim, nas condições bem mais hierarquizadas das redações de jornal. A questão, no fundo, é essa. Somos acadêmicos, sou acadêmico. Tem alguma coisa a ver com jornalismo cultural? Eu não sei, os leitores é que digam. No limite, eu posso dizer um pouco como disse o professor Martins, eu gosto de fazer, eu gosto de escrever e para mim fez uma enorme diferença no sentido em que me trouxe todo um outro arejamento e todo um outro grau de contato, envolvimento com a realidade direta que na minha carreira mesmo eu jamais teria, porque eu, como acadêmico, sou um historiador da cultura. Historiador é uma profissão particularmente perversa, porque ela te obriga a ler compulsivamente, ler livros, ler documentos, ler peças de arquivo, ler documentos pessoais e assim por diante. É uma prisão permanente. A maior parte da minha vida eu vivi enclausurado em ambientes escuros e empoeirados. Não é uma profissão, é uma maldição, na verdade, ser historiador. O que vocês podem facilmente deduzir pela minha cor de mussarela, essa falta de saúde evidente que transparece na minha cara e fica ainda ressaltada com essa luminosidade que está quase me matando. Como eu fui me envolver com o jornalismo? Eu acho que, se for procurar um culpado, em primeiro lugar, a gente sempre põe a culpa na ditadura. Durante a ditadura, houve um ataque muito agressivo contra as universidades em geral, contra a Universidade de São Paulo em particular, porque era um centro de debate que tinha um forte envolvimento com a oposição e a crítica contra o regime ditatorial. Como consequência, um ambiente de perseguição, de opressão, de censura. Quando eu entrei na universidade em meados dos anos 70, vários professores tinham sido compulsoriamente aposentados, outros tinham se exilado, muita gente da pós-graduação tinha sido presa, muita gente foi presa dentro da própria universidade, barbaramente torturada, nem todos sobreviveram, enfim, todas aquelas histórias que conhecemos. O fato é que, quando eu cheguei, o departamento estava depauperado. E, para substituir aqueles excepcionais professores que foram escorraçados pela ditadura, obviamente a opção era pelo que havia de mais medíocre, menos ameaçador e mais conivente com a cena ditatorial. Nesse sentido, era muito pouco estimulante para mim, especialmente naquele momento de tanta tensão, de tanta revolta contra o status quo imposto pela ditadura, ter um departamento que estava completamente mutilado, manietado, censurado, e eu próprio pus em dúvida se eu queria continuar estudando ali ou não, porque não me parecia que o que havia restado ali teria grande benefício para mim, grande possibilidade de me trazer enriquecimento cultural ou intelectual. O que me criou uma disposição de ir procurar nos outros departamentos o que eu não achava no meu. Então, não ouvir boca a boca, como a gente sabe, dentro da universidade, a coisa circula. Então, alguém vem e diz, tem um curso que é fantástico na FAO, tem um curso fantástico na psicologia, tem um curso imperdível na economia. E eu passei a fazer isso, então. Eu pedi às pessoas que assinassem a lista de presença por mim e eu circulava e fiz montes de cursos por toda parte. Onde eu menos fiz curso, provavelmente, foi no departamento de História ao qual eu pertencia. Fiz uma quantidade enorme de cursos na FAO, quase me formei arquiteto enquanto fazia História. Cursos na Sociologia, professor Martins, evidentemente, imperdível. Cursos na Antropologia, na Filosofia, na Letras, na Escola de Comunicações e Artes, onde eu fiz cursos só relacionados a cinema e teatro, nunca nada relacionado com jornalismo.
Mas isso acabou tendo como consequência que me deu uma formação bem diversificada, multidisciplinar e multipotencial, por assim dizer, conseguindo me mover dentro de vários registros, de várias especialidades, de várias metodologias de pesquisa e de várias referências teóricas, o que certamente me deu o impulso para trabalhar num campo que até então não tinha nenhum especialista no contexto da universidade, que era História da Cultura, uma situação imensamente solitária, não tinha com quem dialogar, tinha um período de pós-graduação muito penoso nesse sentido, porque naquela época havia uma politização muito forte na universidade, uma politização que era também uma polarização, ou você era de direita ou você era de esquerda e não havia alternativa fora disso, e não tinha como me classificar num lado ou no outro. Então, eu caía nessas categorias esquisitas, desbundado, viado, enfim, qualquer coisa, enfim, que não se leva a sério em circunstância alguma. O resultado foi uma tese também que, enfim, ninguém botava nenhuma fé, porque era muito, enfim, cheio de facetas, envolvia história social, história cultural, história urbana, arquitetura, literatura, poesia, artes visuais, ciência, tecnologia, enfim, parecia salada demais e também muito pouco substanciosa, muito pouco rigorosa. Acabou que eu tive uma banca excepcional de examinadores ou excluídos ou aposentados compulsoriamente da universidade e me deram uma recepção extraordinária, altamente positiva. Na sequência, o trabalho foi publicado pela Brasiliense, que nesse período de transição, a essa altura já início dos anos 80, de transição da ditadura para o governo civil, um momento de grande expectativa, de transformação e, portanto, de abertura, não só abertura política, mas também de abertura cultural, depois de todo um longo período de 20 anos de compressão, 2 décadas de censura no país. Quem estava tomando essa posição de abrir para o grande debate internacional, para assimilar as novas correntes, para produzir um adornamento do país, uma atualização do país com as tendências de que se tinha perdido o compasso há tanto tempo, era, sobretudo, a editora Brasiliense, que estava publicando toda uma série de novos autores e traduções de autores chaves da teoria e das artes, das ciências humanas na segunda metade do século XX. E eu saí nesse contexto, que também me deu uma significativa projeção, em função do que, a certa altura, quem acabou lendo meu livro foi o editor da seção de cultura da revista Veja, que era também o editor-geral da revista Veja, que era o jornalista Hélio Gaspari. E aí, então, a resposta à pergunta, como é que eu vim parar no jornalismo cultural? Eu sou uma invenção do Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é uma espécie de Frankenstein, doutor, o médico, e eu sou Frankenstein, a criatura, o remendo de vários defuntos. Hélio tinha, àquela altura, uma ideia muito boa. Ele achava que, naquele momento de transição que o Brasil estava vivendo, caberia ao jornalismo cultural um papel, de fato, inovador, de abrir novos horizontes, de trazer todo um arejamento para o debate, para mudar a pauta dos temas que estavam congestionando o debate político, sobretudo dentro dessa polarização extremada entre direita e esquerda, durante um período em que a única estratégia de luta da esquerda era, na verdade, criar uma espécie de compactação de todas as possíveis tendências em função de um único esforço de oposição, e qualquer pequeno desvio era tido como uma traição da causa. E isso provocou, então, uma espécie de fechamento em bloco e intolerância contra qualquer pequena variante de reflexão, de pensamento ou incorporação de novas tendências ou autores. E foi um estreitamento cultural brutal do país. Não apenas aquele imposto pela censura, mas aquele que a oposição ao regime também se impôs a si mesma no empenho de confrontar unida
como bloco, a situação repressiva imposta pelo regime militar. E o Hélio acreditava que o jornalismo cultural, então, devia ser um instrumento decisivo para abrir esse debate político e para trazer todo um conjunto de novos temas, de novas referências, de novas áreas de conectação com a circunstância já completamente alterada do final do século XX. E não só ele leu, gostou do meu livro, fez uma boa resenha e me indicou para fazer uma entrevista daquelas páginas amarelas, e depois, o momento decisivo, ele disse que eu, segundo ele tinha concebido, preenchia mais ou menos o perfil do que ele queria como sendo essa reconfiguração do jornalismo cultural, porque eu tinha uma espécie de capacidade de mover em várias áreas e de poder estabelecer nexos entre coisas que parecem disparatadas, e eu tinha uma curiosidade muito voltada para o que estava no debate internacional, e aí ele me pôs como uma espécie de coringa na equipe. Eu tanto atuava na área de livros, quanto de resenhas de filmes, de espetáculos, e conversava com as reuniões de pauta com o pessoal de música também. Enfim, foi um momento extraordinário. Eu hesitei muito em entrar nisso, porque eu dizia para o Gaspari, eu não tenho nenhuma qualificação, nunca estudei jornalismo, nunca me imaginei escrevendo nada para jornalismo. E ele dizia, um pouco também, como diz o professor Matisco, que a profissão recai, sobretudo, bom senso, um senso de observação agudo, senso crítico, uma capacidade de tomar o pulso da realidade do momento e uma capacidade de comunicação que ele achava intuitivamente que eu teria. E ele me disse, não se preocupe, venha aqui toda semana, na sexta-feira, às 5 da tarde, no meu escritório, o último escritório do prédio da Abril, na Marginal, com uma vista fabulosa do Vale do Tietê. O cheiro, no entanto, mas a vista pega todo o perfil da cidade. E ali ele, das 4 às 6, falava com os amigos dele, ou o general Golbery, ou o general Geisel. Ele já estava, àquela altura, preparando esse trabalho fabuloso de uma história do período ditatorial, que ele acabou recentemente concluindo em 4 volumes, absolutamente um documento decisivo para compreender todo o período. E ele, a essa altura, já estava com esse projeto em andamento. E quando ele acabava essa conversa, ele me recebia, dizia que, bom, agora eu vou te dar uns toques sobre quais são os fundamentos do jornalismo. Falava de tudo e raramente falava alguma coisa de jornalismo, mas foi aquilo que eu tive. Umas 10 ou 12 sessões daquelas, e ele me jogou na redação, e a partir dali eu comecei a fazer esse trabalho, para mim, completamente novo. Aparentemente deu certo, porque comecei a ser convidado para fazer colaboração com outros órgãos. A própria editora Brasiliense, que naquele momento estava numa posição de máxima visibilidade, cumprindo um papel decisivo de criar esse novo repertório de autores e de referências teóricas nesse momento de transição, tinha um jornal da própria editora que chamava Leia Livros, de circulação nacional, e excelente, com muitos dos melhores autores da casa e trechos dos livros, e ele me botou lá não apenas para escrever artigos, mas para escrever os artigos de fundo, o que, enfim, me deu ainda mais visibilidade e circularidade nessa área. Um jornal, um dos pioneiros na organização do movimento feminista aqui em São Paulo, jornal Mulheres, tive também muito prazer de colaborar com eles. E depois a Folha de São Paulo começou a me pedir assiduamente artigos e, enfim, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu estava completamente envolvido com essa prática do jornalismo cultural, que àquela altura tomava uma nova força, uma nova expressão, um novo vigor, justamente por conta dessa grande expectativa de mudança e pela enorme curiosidade em relação à nova pauta de temas dessa abertura para
o mundo para uma atualização do debate interno. E nesse estado de euforia, entro um dia na redação da Veja e sinto todo mundo metendo a cara na escrivaninha. Quando eu passo ao lado, ninguém fala comigo, ninguém me olha, até que eu consigo pegar alguém para me dizer o que é que está acontecendo e me dizem: você não é mais do nosso grupo, você não está mais com a gente. Um choque paralisante. Uau, o que é isso? Do que se passa? Não entendi nada. E, fui correndo perguntar para o Hélio Gaspret: Hélio, você não sabe o que estão dizendo? E aí ele diz: fui eu que mandei dizer, fui eu que decidi. Uau, choque dos choques, mas você me criou, você é meu pai. Como você me está com um punhal nas costas? Você leu o livro, você sabe como ele acaba? Não é exatamente um futuro alvissareiro para você. E aí ele me explicou: não, é que a Veja tem certos limites e certas restrições editoriais, certas tabulações editoriais, e ele disse: a essa altura ela está restrita demais para você, a sua pauta cresceu demais, em outros espaços você tem muito mais possibilidade de desenvolver as suas argumentações, se envolver com outros temas que vão além do que é o repertório da revista. Portanto, você tem muito mais a fazer fora daqui do que aqui na revista. E a revista tem uma certa exigência de exclusividade dos seus autores. Ele diz: a pior coisa que pode acontecer com você nesse momento é entrar num esquema de exclusividade. Você tem mais a que circular e aí, lá no futuro, você decide, se você quiser voltar, a porta está sempre aberta. Foi um choque, mas foi também uma queda na realidade. De fato, àquela altura, o tipo de trabalho que eu fazia, sobretudo com jornal, era infinitamente mais, me dava muito mais espaço e muito mais amplitude de temas, e, em particular, a vantagem de trabalhar quase que sem ser pautado pela redação, eu próprio que me pautava, e a coisa corria muito bem. E passei, então, a circular por vários meios e vinha conhecer alguns dos jornalistas mais criativos, inovadores e capazes de me passar uma enorme bagagem de sua experiência, como o Caio Graco, com quem eu trabalhei no Leia Livros, na Brasiliense. Depois entrou o Luiz Chivax, que iria criar a Companhia das Letras, com quem eu trabalhei também um bom tempo. Na Folha, trabalhei com o Otávio Frias Filho, que vai falar na sessão seguinte a essa, com o Cláudio Abramo, para quem ele me apresentou, com o Caio Túlio Costa, com o Martina Suzuki, com o Rodrigo Naves, que editava o Caderno Cultural Dominical, com o grande Mário Sabino, que eu conheci na redação da Ilustrada e que depois foi um dos criadores do Carta Capital, com o Mino Carta e o Bob Fernandes. E o Mino Carta é o último grande nome dessa lista, e ele também fechou o meu ciclo de formação com almoços memoráveis no Arábia, onde eu também aprendi coisas que de outra forma jamais teria acesso. A circunstância decisiva, no entanto, que eu tive com o jornalismo cultural, e acho que, de certo modo, converge para o depoimento que deu aqui o professor Martins, ocorreu, no entanto, quando eu fui, em 86, trabalhar na Inglaterra. Era um projeto de microfilmagem de uma documentação do Ministério das Relações Exteriores de Londres relativa ao Brasil, uma documentação preciosa para estudos sobretudo de história econômica e história social do Brasil, e que, trazendo para cá, evitaria que os pesquisadores fossem para lá, e pouparia uma fortuna para o Ministério da Ciência e Tecnologia e para as universidades de São Paulo, de Campinas. Né? Participei desse projeto e, no processo, claro, eu também fazia colaboração, especialmente para a Folha. E esse momento, 86, era um momento mágico, estava acontecendo algo próximo a uma revolução cultural no Reino Unido e, muito especialmente, em Londres. O quadro de fundo disso é mais ou menos o seguinte: nós tínhamos aqui um momento traumático que foi o momento traumático da ditadura militar, o que os ingleses, felizmente, nunca tiveram. Mas eles tiveram outro tipo de experiência que teve uma riqueza muito particular, que foi o motim punk de 76 a 79.
durou esse curto período, um pouco mais de 3 anos. É um período muito significativo e não é casual que isso tenha acontecido nesse momento, porque se vocês lembram, 76, 79, a segunda metade dos anos 70, é o período da crise do petróleo. A crise do petróleo que acarretou um colapso das economias pelo mundo inteiro, uma flutuação excessiva das moedas e, em particular, uma situação de desemprego em larga escala pelo mundo inteiro. Então, um momento muito caótico e foi um momento que causou um impacto no estado de bem-estar social, que é uma criação londrina, inglesa, mais do que de qualquer outra comunidade na Europa. O estado de bem-estar social, tal como a gente conheceu teoricamente, porque aqui no Brasil nunca foi instalado daquela maneira, foi, de fato, uma derivação direta da experiência do Partido Trabalhista na Inglaterra e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Com a crise do petróleo, esse Estado entra em colapso, em grande parte pela incapacidade do Partido Trabalhista, que estava no poder, de conseguir manter uma interlocução inteligente com a crise, na tentativa de preservar determinados privilégios, sobretudo no nexo que havia entre o movimento sindical e o Partido Trabalhista, que ossificou o Partido Trabalhista e praticamente prendeu o que devia ser o interesse da população, muito mais em função do interesse dos sindicatos e de algumas lideranças sindicais e partidárias, mais do que quaisquer outras possibilidades de adaptação naquele momento tão difícil. Portanto, era uma crise do partido e do sindicalismo inglês. E, por conta desse enorme desemprego, dessa falta de perspectiva, desse colapso nos serviços públicos essenciais, essa revolta da juventude que tomou essa configuração do motim punk. Se vocês lembram, o ápice disso vai ser o chamado inverno do descontentamento, the Winter of Malcontent, em 79, que obrigou a uma rodada eleitoral que derrubou o Partido Trabalhista inglês e propiciou oportunidade para a elevação da Margaret Thatcher e o Partido Conservador ao poder. E com a Thatcher e a aliança que ela faz com Ronald Reagan, é que se faz essa reconfiguração do planeta em função de uma ideologia neoconservadora extremamente obcecada com a ideia de revigorar o capitalismo em novas bases pela eliminação do papel do Estado e dos encargos sociais do Estado, jogando praticamente todos os serviços básicos por conta da iniciativa privada e das grandes corporações. Algo absolutamente familiar para nós, porque isso chegou mais tarde para nós, particularmente chegou com as gestões contíguas Collor, Fernando Henrique e Lula, que implementaram essa plataforma neoconservadora e a gente vive as consequências disso muito nitidamente até o presente momento. Esse fim do estado do bem-estar social foi representado ou foi contrabalançado por um boom econômico, esse boom do qual nós estamos saindo com a presente crise. Mas durante um longo período dos anos 80 e 90, houve esse vasto crescimento econômico, baseado, no entanto, num aumento da desigualdade social. Houve uma redistribuição salarial, mas um rebaixamento geral dos salários. E, em contrapartida, no topo da pirâmide, houve uma enorme concentração de capital e uma concentração de privilégios. Então, a consequência mais óbvia dessa desregulamentação que levou ao fim do estado de bem-estar social foi a ampliação do fosso social entre as classes e o aumento dos processos de segregação, de discriminação e de estigmatização das pessoas que não conseguiam ser bem-sucedidas nessa nova situação. O lado visível era o crescimento dessa camada de gente muito jovem que se tornou muito próspera em muito pouco tempo
graças, sobretudo, ao jogo especulativo no mercado de capitais e a esses novos incrementos que são relacionados ao mercado imobiliário, ao mercado de seguros, securitização e de negociações de hipotecas turbinadas, enfim, mais ou menos o que a gente conhece hoje com mais clareza por conta da crise. Isso criou essa comunidade dos chamados yuppies, gente muito jovem, excepcionalmente rica, excepcionalmente snob e excepcionalmente preconceituosa contra aqueles que não usufruem dos mesmos privilégios. E essa gente foi ocupando vastas partes das cidades que antes eram muito mais misturadas, compostas de uma combinação de classes médias com gente menos abastada, mais ou menos num nível de diferença, mas sem grande discrepância. E com o avanço desses jovens que compravam nesse mercado imobiliário altamente inflacionado, as pessoas mais modestas não podiam mais manter suas casas, foram sendo empurradas cada vez mais para os extremos dos arrabaldes, ou então para fora das grandes cidades. E foi se formando esses bolsões de privilégio, sobretudo nas grandes cidades, sobretudo em Londres. Um processo chamado de gentrificação. Houve uma crescente onda de protestos contra esse processo, e essa onda de processos é que tem essa característica muito próxima do que foi descrito pelo professor Martins. Acho que ele próprio estava lá na Inglaterra nesse período, viveu isso tudo. As comunidades começaram a se organizar para resistir contra esse colapso geral do serviço público e contra esse processo de especulação imobiliária e de expulsão das populações das suas áreas tradicionais. E nesse processo, ao invés de recorrerem às instituições tradicionais e aos modos de expressões tradicionais, porque assim como o Brasil é bilíngue, como explicou o professor Martins, a Inglaterra também é bilíngue. Assim como o Brasil é uma sociedade altamente classista e segregacionista, a Inglaterra é a sociedade mais classista e mais segregacionista da Europa. Muito semelhante, a Inglaterra foi formada por ondas sucessivas de invasão e os invasores, cada vez que entravam, sufocavam os que estavam embaixo, de tal maneira que é uma sociedade massacrada e muito verticalizada. A ideia é que você só tem respeito social se você fala a língua educada, a chamada língua BBC, ou a língua das grandes universidades, onde trabalhava o professor Martins. Fora disso, você é motivo de piada, motivo de chacota. Você é um pé rapado, literalmente. Essa reversão cultural foi justamente de tentar recompor a cultura que estava sendo ameaçada dessas comunidades com os seus valores e com a sua própria fala, com os seus modos de ser, contra esse processo de gentrificação e de iupização. Isso vai se alimentar, sobretudo, do rescaldo de energia que vinha da cultura punk. Então, ao invés do paz e amor dos hippies, a ideia dos punks era agressividade e autonomia. E isso acabou redundando nesse movimento, nesses 1000 movimentos por toda a Inglaterra, que conformaram aquilo que, tecnicamente, alguns sociólogos chamavam de subculturas, cujos princípios básicos eram descentralização, horizontalização e fragmentação. A ideia de tratar a cultura dominante de igual para igual, da perspectiva de uma cultura tida até então como subalterna e subordinada. Nesse sentido, o que espantava é ver toda aquela geração que, durante o período da revolta punk, se envolveu com novas formas de expressão cultural, como fanzines, arte de rua, cartazes, folhetos, filipetas, grafite, mensagens flutuantes, os chamados volantes. Aquela altura, 10 anos depois, estava usando toda aquela experiência para entrar na redação dos grandes jornais, da grande imprensa, o Guardian, o Independent, o Observer, o London Review Books, o Times Literary Supplement, o Times Educational Supplement, e as revistas que apareceram naquele momento, justamente no meio desse surto, The Face, The Buzz, ID, Time Out, Lust.
E, em paralelo, enfim, aquilo tudo, para mim, depois de ter vivido o momento da transição aqui no Brasil, aquilo foi um segundo impacto de uma transição ainda muito mais complicada e muito mais séria que eu estava vendo acontecer na imprensa do Reino Unido. Mas, aquele ano, 86, era o ano também do aniversário da Universidade de Londres, 75 anos da Universidade de Londres. E a Universidade de Londres, que foi fundada para ser uma universidade anti o sistema universitário, foi fundada para ser uma universidade totalmente leiga e deslocada do governo, ela chamou para o debate as novas personalidades do mundo acadêmico inglês e internacional, e essa gente veio trazendo uma mensagem que era substancialmente semelhante àquela que corria na imprensa alternativa do momento. E eu entrei em contato, então, com perspectivas intelectuais, que eram aquelas que iriam mudar a cultura na segunda metade do século XX, a teoria do caos, do Ilya Prigogine, a hipótese Gaia, do John Lovelock, a teoria da ordem implícita, do David Bohm, a teoria da sociedade pós-escassez, o evolucionismo holístico, a teoria da emergência. Nesses debates, mas o que me espantava é que eu via no debate a familiaridade com o que eu lia na imprensa. E eu via na imprensa o eco daqueles debates, de tal maneira que havia uma enorme afinidade. Tanto a academia quanto o jornalismo cultural estavam ambos compondo essa fronteira de novos paradigmas epistemológicos e novas configurações de possibilidades cognitivas. Foi, para mim, uma fantástica revelação. Quando essas duas coisas se encaixaram perfeitamente, o que na minha cabeça eram dois mundos completamente à parte. E por que isso estava acontecendo? Porque era um momento de transição em que já se apontava o colapso do governo Thatcher e a ascensão do Partido Trabalhista com o Tony Blair. E essa era a grande expectativa, a grande mudança que ia mudar tudo, e todo mundo queria respostas. O que virá? O que está à frente? Qual é a grande mudança? Todo mundo apostava na grande mudança. O Tony Blair ganhou com uma votação arrasadora, foi uma lavada no Partido Trabalhista, e quando ele assume o poder, o que é que ele faz? Ele repõe os mesmos fundamentos neoconservadores da política da Margaret Thatcher, só que ainda mais conservadores do que a Margaret Thatcher jamais foi capaz de implementar. Ou seja, foi uma reversão completa, um mergulho no abismo da estupidez. E o resultado foi, em grande parte, um refluxo também desse jornalismo, uma desarticulação desse jornalismo cultural que caiu no marasmo, no momento também que as redações estavam sendo impactadas pela informatização, por uma espécie de ênfase nas novidades gráficas, uma diminuição do espaço editorial, uma diminuição do debate intelectual, virando muito mais, ao invés de jornalismo cultural, isso que hoje em dia a gente chama de jornalismo do espetáculo. A decepção que eu tive com isso foi absolutamente... Bom, eu tive uma outra no Brasil, mas não vou falar dessa. Foi uma mágoa profunda que me marca até hoje. Eu só queria terminar numa nota positiva, pensando nos seguintes termos: o que essa experiência me ensinou, tanto no caso da transição no Brasil, quanto no caso da expectativa da transição na Inglaterra, é que é nesses momentos de crise e de grande expectativa de mudança que contamina todo o público, que o jornalismo cultural tem um papel particularmente importante, porque é ele quem vai apontar novas possibilidades, novas alternativas, novos caminhos, novos horizontes pela frente. Então, ele cresce em importância, em valor, e ele cumpre um papel absolutamente decisivo. Como nós estamos entrando numa crise de dimensões catastróficas, e uma vez mais se fala em mudança completa dos paradigmas, uma vez mais se quer saber o que é que vai mudar, como vai mudar, para o que vai mudar, eu acho que, depois dessas duas grandes decepções, eu acredito que está florescendo novamente uma nova possibilidade para o potencial crítico, criativo e sugestivo que tem o jornalismo cultural de ser uma espécie de bússola que roda sem parar, apontando múltiplas direções, não apenas o norte, para que a sociedade em si tenha um repertório o mais amplo, mais variado, o mais sofisticado possível para poder tomar as decisões que lhe competem no debate público democrático. Eu acho que é nesse momento que esse tipo de jornalismo cumpre o seu papel e cumpre da maneira mais bela possível. E foi esse
Foi esse o espírito que me motivou a atuar quando atuei no Jornalismo Cultural e agora pedi licença para me concentrar no livro, mas por causa da crise e da volta das questões, das perguntas, estou imensamente ansioso para voltar à prática cotidiana dessa atividade que me enche a alma e me engrandece o espírito. Muito obrigado. Desculpa. Tomara que volte logo. Bom, as perguntas já estão sendo recolhidas, por favor. Acelerando um pouco o tempo, eu já vou fazer a primeira pergunta que me chegou aqui. A pergunta é dirigida ao professor Martins. Pergunta de Douglas. Recentemente, o senhor lançou um livro sobre a sociologia da imagem e outro com fotografias suas. De que modo o estudo da fotografia e sua prática se relaciona com sua atividade sociológica? Por favor. Bem, se relaciona de vários modos. Eu acho que num mundo que está dominado pelo olhar, né, pela acentuação da visão e da imagem como não só como documentos, mas até há quem acredite que a imagem já é em si mesma uma interpretação. Os sociólogos não têm como não lidar com a imagem também. Os antropólogos já faziam antropologia visual desde os anos 20, anos 30, e os sociólogos entraram nisso tardiamente. Começou nos Estados Unidos o movimento do Howard Becker, que é o criador da ideia de uma visual sociology. E depois se espalhou com várias tendências, várias linhas. Eu acho que a fotografia é ainda um enigma para a sociologia, mas é um instrumento do qual nós não devemos nos afastar. Eu sou um crítico da linha do Howard Becker. Eu acho que, e daqueles que acreditam que a fotografia é um congelamento de alguma coisa que estava em processo e, de repente, para. Não é porque a fotografia já é outra coisa, ela não é a própria realidade, né? E a fotografia tem sua própria dinâmica. Quando as pessoas usam fotografia em macumba, pagamento de promessa, etc. A gente vai à Aparecida do Norte, tem fotografia até pelo teto. A fotografia tem sua própria vida, né? Então é necessário saber lidar com isso, porque isso impregna as coisas. Eu me lembro de ter visto no sertão do Maranhão, numa casa muito pobre de adobe, de um trabalhador rural, a parede forrada de santos e mulheres peladas, que era o fascínio da imagem, né? Então, os santos, essas famosas estampas, Nossa Senhora Aparecida, Coração de Jesus, não sei o quê, e junto, convivendo ali ecumenicamente, democraticamente, fotografias de mulheres nuas recortadas de revistas pornográficas, etc. E, portanto, aquilo me deixou encantado, porque há um fascínio, né, pela imagem, que precisa ser decifrado. A sociologia pode fazer isso. Um pouco antes da demolição de alguns edifícios da casa de detenção, eu levei meus alunos lá e nós fizemos um balanço fotográfico das celas vazias. E para mim, o ensaio que eu fiz, o meu ensaio é um dos capítulos, é um capítulo meramente visual do meu livro Sociologia da Fotografia e da Imagem. O que me chamou a atenção foi o modo como os presos criavam imagens e desenhavam imagens nas paredes, também convivendo democraticamente, mulheres nuas, e frequentemente até mais do que nuas, e santos, né, lado a lado, né? Uma Nossa Senhora e uma mulher com as pernas abertas, né? Onde não havia acesso à imagem, eles desenharam as imagens, né? Isso tem a ver com uma fonte de informação importante para o sociólogo, que é o imaginário. O imaginário não é só o que eu penso e descrevo, como é o caso daquela mulher que tinha uma casa imaginária na rua. O imaginário muitas vezes pede a criação de imagens, e por aí as pessoas se expressam. No caso da detenção, era possível entender um imenso discurso, e complicado e trágico discurso dos presos que estiveram lá,
através das imagens. Aliás, aconteceu uma coisa muito desagradável, muito deplorável, vamos dizer assim, que um cineasta que fez um filme naqueles prédios da detenção dos desativados retirou todas as portas das celas para fazer uma instalação no pátio da prisão. Acontece que nas portas os presos tinham feito desenhos. Então, quando a gente entrava numa cela que não havia sido mutilada por essa retirada da porta, era possível ter um painel completo. A retirada da porta mutilou o discurso. É como se o Nicolau fosse buscar documentos na Inglaterra ou em Portugal e de cada 10 alguém tivesse decidido queimar 2 ou 3, né, antes de entregar os documentos a ele. Então, eu acho que é preciso estar mais preparado para decifrar essa dimensão da realidade social, que é a realidade da imagem. As crianças fazem imagem, desenham, criam, né? Eu, no momento, sou modelo do meu neto, que tem 4 anos de idade, ele fica eu me descobrindo com aquelas orelhas enormes, são grandes, mas também não precisa exagerar, né? Uma perna comprida, também não é tanto assim, mas ele vai me imaginando, né? O meu neto está me imaginando. Então, ele está pensando, ele está criando uma informação cultural com a qual eu tenho que lidar. Essa coisa de pichação na rua ou grafite, tudo isso tem muita informação, né? Então, o sociólogo pode se interessar por isso. Perfeito. Há uma outra pergunta aqui da Natália, que é uma das alunas selecionadas do Rumos Jornalismo Cultural desse ano, né? Vou passar para o professor Sevcenko. Os jornais do passado são também documento de pesquisa histórica sobre o cotidiano, sobre a vida das pessoas na época passada, né? Os jornais de hoje são efetivamente um retrato, fornecem um retrato do nosso cotidiano ou não estão cumprindo essa função? Então, todo jornal tem a sua pauta de compromissos, evidentemente. Há jornais que são jornais de sindicatos, jornais de classe, jornais profissionais, e a grande imprensa também tem a sua demarcação política e as suas conexões sociais, econômicas. Então, na posição de um historiador que tem que fazer uso dessa documentação, é uma documentação absolutamente preciosa. É impossível restituir em períodos mais recentes o que foi um contexto histórico sem recorrer a esse material da imprensa. A imprensa se tornou, desde pelo menos o século XIX em diante, o mais rico material de investigação historiográfica, mas com esse filtro crítico para compreender exatamente de que perspectiva os jornais falam e qual é o âmbito de liberdade de expressão que, de fato, cada jornalista tem dentro do contexto da redação. Pondo tudo isso nos seus devidos lugares e confrontando diferentes órgãos de imprensa, imprensa dominante com imprensa, por exemplo, associada ao movimento trabalhista, à oposição política, você consegue fazer um balanço mais equilibrado do que é todo um contexto, todo um período histórico. Mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, o documento por excelência para recomposição de períodos é a imprensa. Posso dar um palpite aí? Sim, não. Eu dava na USP um curso de Sociologia da Vida Cotidiana. Os meus últimos livros estão nesse campo do conhecimento. Sem dúvida, a informação jornalística, tanto antes quanto hoje, é importante como informação histórica. Eu não diria que é importante como informação sobre a vida cotidiana. A vida cotidiana é mais complicada do que isso. A vida cotidiana é feita também de silêncios. E é muito complicado para as ciências humanas em geral trabalhar com a ideia do silêncio. Os antropólogos conseguem fazer isso com mais facilidade, os sociólogos muito menos. Mas é preciso estar atento ao fato de que a informação importante não é só aquela que saiu no jornal, mas também aquela que não saiu em lugar nenhum. E aí é necessário supô-la, né? Por outro lado, isso que a gente chama de vida cotidiana nem sempre é cotidiano. Em geral, o jornalismo cultural não lida com vida cotidiana. Ele lida com fatos culturais que estão fora do marco do cotidiano. Eventualmente, é claro que o dramaturgo, o autor, o artista, o pintor, pode se inspirar na vida cotidiana. Nesse momento, ele descotidianiza aquilo que ele está
descrevendo, narrando e visualizando. Então, isso traz muitas complicações para o pesquisador. Concordo total com o que acaba de dizer o professor Martins, mas eu queria fazer um pequenino à parte. A diferença entre uma redação que segue a rotina, e a rotina do jornal é tal que, de fato, o cotidiano não é notícia, o cotidiano não atrai a atenção do leitor e, portanto, tende a passar por fora das pautas. A diferença entre uma redação simples assim e uma redação realmente sofisticada é aquela redação que vai buscar, vai achar uma pessoa única no mundo que tem um olho absolutamente agudo e preciso para o registro do cotidiano, que é o professor Martins, e aí encomenda a ele artigos para o jornal a respeito do silêncio do cotidiano. E ele vai falar de uma senhora que morava na rua e que desenhou a casa no chão. E aí o jornal incorpora um elemento que não é da sua rotina, porque teve a capacidade de ver além do limite para uma expressão mais refinada do que é o dever da informação jornalística. Mas não só o professor Martins, eu acho que os jornais têm recorrido cada vez mais a pessoas que conseguem, você tem feito isso também, descrever a realidade cotidiana, isso que normalmente não entrava na pauta do interesse nem do jornal, nem do leitor. O leitor não quer saber nada sobre o que ele já viu, ele já tomou o bonde, já pegou o metrô, já empurrou gente na estação, aquela coisa toda. Então, por isso é que se recorre aos acadêmicos, ou seja, porque é necessário ver isso interpretativamente. E isso, muitas vezes, o jornalista ou não gosta de fazer, ou não quer perder tempo com os esquemas interpretativos, etc. Que isso é uma coisa que o pessoal acadêmico, em princípio, pode fazer, não quer dizer que faça necessariamente. Quer dizer, não é só o Martins que faz isso. Mas ninguém faz tão bem quanto o Martins. Tá ótimo. Professor Martins, essa é uma pergunta do Cristiano, fotógrafo. Como estudioso da fotografia, o que pensa a respeito de sua valorização como arte conceitual? O fato não estaria conspirando contra a prática da fotografia ela mesma, isto é, aquela que leva em conta o fator surpresa? Olha, eu não tenho, digamos, uma visão fechada e definitiva a respeito da fotografia, porque a fotografia continua sendo um desafio. Ela é um desafio para os fotógrafos, né? Há fotógrafos que vão numa linha ou noutra, nesse caso, e o resultado é sempre uma surpresa e um desafio, etc. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que não é necessário fechar a pauta do trato da fotografia, né? Fotógrafos trabalham mais numa linha conceitual, ao mesmo tempo se aventuram, ou se aventuraram algum dia em algo mais informal e menos rígido, e produziram trabalhos importantes. Eu acho que a fotografia ela continua sendo um desafio, ela é um terreno de criatividade. Eu acho que não dá para falar em a fotografia. Existem as fotografias. Tá certo? Você pega os diferentes autores famosos, mesmo os brasileiros, não há uma rigidez, digamos assim, na definição do campo visual, dos temas, do modo de trabalhar e assim por diante. E eu explico, eu não sou fotógrafo, eu fotografo, que é uma coisa diferente. Quer dizer, fotógrafo é o Cristiano Mascaro, é o Lorca, é o Thomas Farkas, eles são fotógrafos, tá certo? Quer dizer, eles não precisam escrever nada sobre fotografia, basta fotografar. A pergunta é do Cristiano Mascaro. Tá, eu imaginei. E no meu caso, não, eu sou um fotógrafo, embora eu seja um fotógrafo crítico, eu sou um sociólogo que fotografa e crítico em relação ao que os sociólogos fazem com a fotografia, não ao que os fotógrafos fazem. Eu acho que os sociólogos agregam uma tal montanha de palavras em torno de uma fotografia que a fotografia se torna desnecessária. E, na verdade, a linguagem do sociólogo acaba entrando em conflito com a fotografia. E, na verdade, a fotografia é um discurso. Tá certo? Uma simples fotografia é um discurso. Recentemente, a Companhia das Letras publicou um livro de vários autores, não necessariamente fotógrafos, e me pediram que escrevesse um ensaio sobre uma única fotografia do Sebastião Salgado. Porque havia um discurso naquela fotografia, havia um imenso, denso e complicado discurso naquela foto. Ele foi preciso, o que ele fotografou dizia absolutamente tudo sobre aquilo que tinha sido fotografado. Não precisava de discurso nenhum, quer dizer, o meu discurso era puramente adjetivo, dizer, bem, um coitado de um sociólogo, em face de uma fotografia tão densa, o que pode dizer?
Então, dá para fazer algumas coisas na medida em que fotografia é uma modalidade de conhecimento, como a sociologia é uma modalidade de conhecimento, a pintura é uma modalidade de conhecimento, a história é uma modalidade de conhecimento, a língua é outra e os limites e possibilidades são outros. Claro, a fotografia tem muito mais riqueza, porque ela tem uma dimensão estética que a sociologia, infelizmente, não tem. Então, a fotografia é muito mais interessante nesse caso. Caso paralelo ao seu é do nosso querido Claude Lévi-Strauss. Fotógrafo e sociólogo e depois antropólogo, claro. E eu diria que a fotografia dele, às vezes, é bem mais interessante que a etnologia dele. Uau! Não espalhem, por favor, porque ele está fazendo 100 anos e eu acho que... Não, eu acho. Não, há coisas que o Lévi-Strauss fotografou que não estão nos textos que ele escreveu. Ele percebeu, ele era filho de um artista e herdou do pai que lhe deu as máquinas, as primeiras câmeras fotográficas. O que ele fotografou foram as coisas que ele não podia descrever antropologicamente. Então, são dois discursos separados. O álbum que ele fez, a coleção de fotografias sobre a cidade de São Paulo, não tem o paralelo de um discurso sobre a cidade de São Paulo, né? Provavelmente ele teria dificuldade para fazer esse discurso escrito antropologicamente, descrevendo a elite paulista como se fosse uma tribo de índios Camaiurá, né? Ele teria gostado de fazer isso, mas, de fato, a fotografia falou mais, né? Falou mais e falou melhor. Professor Nicolau, tem uma pergunta aqui da Dedé, professora, que, na verdade, é mais uma provocação do que uma pergunta. Eu vou ler exatamente como ela escreveu. Conta, por favor, sua grande decepção no Brasil também. Não é minha, é coletiva. Também foi semelhante quando se fez aí aquela grande, expressiva, fantástica votação para o atual governo, na primeira votação, a expectativa de que, uau, teríamos um outro país, uma outra sociedade, se resgataria a dívida social desse país e, de fato, se faria disso aqui uma democracia depois de 400 anos. Infelizmente, a decepção foi essa. O que veio foi mais do mesmo, ainda mais ortodoxo. E hoje estamos aqui comentando as consequências. Triste, lamentável. Não sei se tem mais alguma pergunta. Nós vamos encerrar. Eu queria só fazer também uma pequena provocação para a fala final dos dois, que eu acho que interessa diretamente a quem estuda jornalismo, a quem está começando. O Nicolau descreveu, de certa forma, a aprendizagem dele, né? O professor Martins também falou aqui de algumas condições, como a leitura, o interesse pela história. O que falta na aprendizagem, na formação do jornalista cultural hoje? Eu ouço muita reclamação de que o ensino está muito padronizado, de que o trabalho nas redações é muito repetitivo, enfim, o que falta? Eu queria colocar isso como uma questão final. Professor Martins, por favor. Essa é uma provocação, né? Olha, eu acho que, como todas as profissões, a do jornalismo cultural está carente de paixão. Eu acho que sem paixão não se faz nada em lugar nenhum. As reclamações contra a universidade, o Nicolau já apresentou várias e eu evitei acrescentar as minhas próprias queixas, que são muitas, porque a universidade é uma organização burocrática, enfim, tem lá todos os seus problemas, limitações e dificuldades. Isso tudo, acho que você não deve se conformar com absolutamente nada, eu acho. Mas não dá para viver numa realidade como essa, que é notoriamente adversa, sem ter a paixão, e a paixão é a paixão da utopia. Quer dizer, a gente sempre acha que pode criar um mundo diferente. Se a gente acha que não pode fazer um mundo diferente, no jornalismo em particular, é melhor mudar de profissão, né? Há várias outras profissões mais tranquilas, e sem que as pessoas não tenham que ter grandes expectativas. Reclamar do que existe também não acrescenta nada, né? O que o Mark Twain dizia, estão sempre reclamando do tempo, o que é que estão fazendo para mudar o tempo, né? Eu acho que dá para fazer muita coisa, dá para ser atrevido, dá para fazer propostas, dá para tentar caminhos, especialmente o pessoal jovem, que tem a vantagem comparativa de não ter compromisso com modos de ver e de pensar, ou não ter compromissos muito profundos, que já estão vencidos e às vezes ultrapassados,
têm a possibilidade de inovar e de criar, e não devem temer fazer isso, né? Eu acho que o caminho é esse, é ousar, né? É preciso ter a coragem de ousar, de sonhar, né? De pensar na utopia, de ser crítico, né? Ser crítico é fundamental. No Brasil nós temos uma péssima concepção do que é crítica. A gente acha que ser crítico é meter o pau nos outros. Isso não é ser crítico, isso é ser maledicente, tá certo? Ser crítico é pensar criticamente aquilo que está acontecendo a partir das condições e contradições daquilo que acontece, né? A melhor, eu não sei se tenho tempo de contar uma historinha curtíssima, visão crítica que eu tive durante toda a ditadura, com todas as limitações que nós tínhamos, eu decidi fazer uma pesquisa sobre a frente de expansão, quer dizer, o deslocamento da sociedade brasileira em direção à região amazônica. Era a maior frente de expansão e a última frente de expansão da história do mundo, né? Tipo, não há mais possibilidade de aparecer nada na mesma escala. Houve muita morte, muita violência, muita evasão de terra, muito índio descoberto e destruído culturalmente, etc. E eu dei curso para índio, fui convidado para deixar a USP e ir morar numa tribo indígena e dar curso para um grupo de índios, uma tribo, que disse, estamos precisando de um professor igual a você, né? Foi o mais honroso convite que eu recebi, e eu diria até mais do que o que eu recebi de Cambridge, onde eu fui titular de cátedra, que sem desmerecer o convite de Cambridge, evidentemente. E num dos cursos que eu dei para o pessoal, dei para sindicalistas, para trabalhadores, e uma vez um grupo de cortadores de cana da região de Botucatu me convidou para fazer um retiro espiritual, entre aspas, com eles. Eu pegar os dias de carnaval, que eram os únicos dias em que eles não iam, de fato, trabalhar, para conversar com eles sobre a questão simples e grave seguinte, verbalizado por eles. Todo mês, todo fim de salário sobra mês na nossa vida. Ou seja, o salário não dava para eles viverem. Além disso, é um período em que muda o cálculo do corte da cana para pagar o trabalhador, e eles tinham que levar os filhos pequenos, tirá-los da escola, para os boia-frias, para que eles completassem o salário do pai. Então, o salário não era mais um salário X, eram tantas toneladas de cana. Então, um homem sozinho não conseguia cortar tantas toneladas de cana. Ele levava as crianças, que ajudavam num trabalho brutal, né, insalubre, a ajudar a cortar cana. E então eu fui discutir isso com eles. Passamos 3 dias conversando e visivelmente essa era a preocupação de todos. Então eu disse, olha, o nome disso é exploração. Ou seja, o que você ganha não é suficiente para você sobreviver. Falta alguma coisa aí. Isso é exploração, né? Tirar do outro mais do que aquilo que é necessário para que o outro se reproduza. Aí fui perguntando a cada um como é que cada um explicava a exploração. A explicação mais notável que eu ouvi foi de uma senhora casada, cortadora de cana, relativamente jovem, e eu cito como uma expressão, esse caso como uma expressão de consciência crítica aguda, que muitas vezes nós não temos. Ela disse, a senhora se considera explorada? Sim, eu me considero explorada. Por quê? Porque toda vez que eu faço amor com o meu marido, o meu corpo dói. E quando eu corto cana no canavial para a fazenda, o meu corpo não dói. O meu corpo não é mais meu, o meu corpo é do canavial. Isso é consciência crítica. Quer dizer, a partir de uma consciência dessas, é possível dar um passo enorme no sentido de desvendar os fatores da miséria, da exploração, da pobreza, da injustiça, etc. Então é importante ter essa visão das coisas, ser crítico nesse sentido, ou seja, ser crítico em relação à própria vivência e à própria experiência. Perfeito. Professor Sevcenco, a mesma questão da aprendizagem. Pouco posso acrescentar esse belíssimo depoimento do professor Martins, mas o que a minha própria experiência me ensinou é isso aí, que se você quer encontrar cultura, não vai encontrar nas instituições culturais formais, como a academia, ou como as escolas de artes, que vivem em circuito fechado, porque para você fazer carreira, você tem que passar por concursos, e na banca dos concursos tem gente que
tem a expectativa de que você confirme determinadas teorias, determinadas perspectivas, determinadas visões de mundo. Se você não confirmar, você é reprovado. Então, você só sobe na carreira se você for confirmando o tempo inteiro aquilo que já está em circulação há muito tempo, aquilo que, portanto, constitui o saber conservador. São instituições altamente conservadoras. É importante passar por essa, porque é um estoque de informação absolutamente precioso, é um tesouro, mas certamente a vida não está lá. A vida não lateja lá, a vida está fora. E foi isso que, em particular, aprendi com essas gentes que chegou nas redações depois de ter vindo de movimentos de rua, de movimentos de comunidades, gente que veio de bairros ou de áreas ou de regiões que eram espécies de reservas de estoque de mão de obra barata, saturadas de imigrantes destinados ao trabalho desqualificado, e que passaram por essa experiência de agenciamento durante a vida, não muito diferente, aliás, do que ele não entrou em detalhes, mas do que é a vida do professor Martins, ou que até certo ponto foi a minha vida também, vindo de um bairro operário. E você poder, então, ver a vida de baixo para cima e sentir as coisas nessa perspectiva, que é horizontalizada. Quando você reconhece em todo ser humano o seu igual, onde você acredita em que cada contexto tem uma característica que lhe é peculiar e que não pode ser aplastrada por uma espécie de tendência centralista dominante. Então, essa descentralização, essa fragmentação, essa horizontalização que eu entendo como experiência democrática, e se a cultura tem um papel, é exatamente a de fazer circular essa ética da valorização do subjetivo, do humano e do natural. E se isso, então, filtra para a prática jornalística, para a prática cultural, aí a arte ou o jornalismo está se encontrando com a vida. Eu acho que isso que é o elemento crucial. Na definição do Guy Debord, o que é o espetáculo? No pós-guerra, o capital se concentrou de tal maneira que ele se manifesta dessa forma, como espetáculo. O espetáculo é a versão do capital altamente concentrado. Se você se organiza, ou organiza a sua percepção, ou a sua mente, ou o seu imaginário, pela visibilidade do espetáculo, você está só referendando esse mesmo elemento de manutenção de uma ordem desigual, de uma ordem onde a prioridade do humano e da natureza foi invertida em função do material e dos impulsos mais antissociais na direção do privilégio. Eu acho que cultura é o exato oposto disso. E cultura, nesse sentido, está na rua, está nos cantos, está nas quebradas. É lá que você tem que aprender, é com ela que você tem que estar jogando os seus vasos comunicantes. Quero agradecer aos nossos 2 convidados, foi uma honra e um prazer. Tá?